Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus. Hoje nós vamos começar em um novo livro, o Evangelho segundo João, capítulo 1. A palavra se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existia teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a venceu. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, ao que crer no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém, né? Que palavra maravilhosa, né? A palavra se fez carne. Esta palavra era o próprio Jesus. Jesus estava com Deus no início. E o interessante é que como que enfatiza essa parte, né? Que era Jesus, né? A palavra era Jesus. A palavra era o Filho de Deus, que veio para nos dar vida, refazer a nossa amizade, a nossa aliança com o Pai, né? Então isso aqui é muito interessante porque aqui a palavra enfatiza isso, que a palavra era Deus e a palavra é Jesus. Jesus era Deus. Jesus deixou a sua glória e desceu à terra para nos trazer vida, para nos trazer uma nova aliança com o Pai. Porque antes ninguém ousava chamar Deus de Pai. Mas aqui foi feita uma nova aliança. Jesus veio para se sacrificar como cordeiro mudo. E ele veio para nos trazer vida. Ele foi até o Calvário e se entregou à morte, para que se cumprisse a lei de Deus, para que se cumprisse todos os nossos pecados, né? Toda a sua ira Deus derramasse sobre Jesus, porque Jesus é onde nós temos paz com Deus. Através de Jesus, não teria como nós termos paz com Deus. Toda a humanidade era para ser destruída, mas por esta nova aliança, que o Verbo se fez carne, o próprio Jesus, o próprio Deus desceu da sua glória para nos trazer vida e vida em abundância em Deus. Hoje não mais pecadores, mas como filhos de Deus. Como filhos, nós somos filhos. Nós somos filhos de um Deus vivo, que reina e que vive para todo sempre. E aqui vai nos dizer também sobre João. Esse João que veio preparar o caminho. Esse João não era Deus, mas ele veio preparar o caminho para Jesus. Ele veio quando nasceu, né? Antes de João nascer ali, Maria, com Jesus no ventre, chega até a casa de Isabel. E no momento que ela chega até a casa de Isabel, Isabel já com a barriga maior, ela se enche da presença do Espírito Santo. E ela sabe ali, porque ao momento que ela se encheu da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo falou na boca dela. O Espírito Santo falou na boca dela. Quem era que Maria estava carregando? Era a promessa de uma salvação eterna. A nossa salvação é eterna. Nós temos que entender isso, né? E naquele momento ali, que João cresce, João vai para o deserto, João é separado por Deus e pelos seus pais. Então ali, João começa ali a se alimentar e a pregar sobre a palavra. E todos que chegavam ali, João introduzia a palavra. E o interessante é que quando chega Jesus para João, esse mesmo Jesus que estava no ventre de Maria, hoje já um homem formado,
E ele chega ali, e João olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem eu não sou digno de desatar nem a sandália dos seus pés. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo tomou a boca de João ali, declarando mais uma vez, sobre Jesus, que era o próprio Filho de Deus. E ele não se achava digno de batizar Jesus, mas ele batizou Jesus. E ali o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E ali começa, né? Se inicia ali tudo que Jesus vai começar a fazer, né? Mas aqui o interessante, vamos voltar aqui à palavra, e diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para Israel, mas o povo de Israel não o receberam. Israel maltrataram. Israel, né, colocou Jesus na cruz. Mas quem recebeu? Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, ao que crê no seu nome, aquele que aceita Jesus, aquele que declarar com a sua boca e receber Jesus na sua vida, no seu coração, ele se torna filho de Deus, irmão de Jesus, porque Jesus é o primogênito. Jesus era o único, unigênito, mas através dele se entregar na cruz, sofrer, padecer ali os nossos pecados, nos trazer vida em Deus, trazer paz com Deus, já se torna agora que Jesus se torna o irmão mais velho. Então aqui Jesus nos tornou o nosso irmão, trazendo paz, uma nova aliança com Deus, né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a de um unigênito Pai, cheio de graça e de verdade, porque Jesus era o unigênito do Pai, mas agora ele se tornou o irmão mais velho para nos trazer vida com Deus. Ele que levou todo o nosso sofrimento naquela cruz, hoje já trazendo paz. Porque quando Jesus expirou naquela cruz, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, mostrando que o próprio Deus estava ali, rasgando o véu, abrindo os céus, dando livre acesso às nossas orações. Então hoje nós temos livre acesso a Deus. Hoje, quando nós oramos, nós falamos direto com o Pai, mas antigamente não era assim. Tinha que passar pelo sacerdote. Tanto é que Ana clamava a Deus um filho, e Ana chegou ali pedindo ao Senhor um filho. Mas Ana intercedeu no templo, diante do sacerdote. Mas nós não. Jesus veio, o véu do templo se rasgou. Nós vamos hoje na casa do Senhor para que possamos ter união com os nossos irmãos, para que possamos demonstrar ali o que o Senhor tem feito por nós, porque o nosso testemunho traz vida para outras pessoas. Hoje nós temos livre acesso. Hoje nós vamos ali para agradecer pelo que Ele fez por nós, por nos tornar filho, por nos tornar hoje com o nosso nome escrito no livro da vida. Então é sobre isso, né? Quero agradecer a todos que têm me ouvido até aqui, e que palavra maravilhosa a palavra de hoje, né? Que traz alívio às nossas almas, que traz sustento à presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Agradeço a todos, tenham um ótimo dia, uma ótima quinta-feira abençoada por Deus, em nome de Jesus.